Bem-vindos, queridos irmãos. É uma grande alegria estarmos reunidos, pois, como disse Jesus, onde dois ou mais estivessem reunidos em seu nome, ele lá estaria. Meu nome é Simone, sou trabalhadora da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes de Viamão e do nosso movimento espírita. Convido a todos para, neste momento, pedimos a permissão de Deus, de nosso Mestre Jesus, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, para estarem nos transmitindo as suas bênçãos de luz, nos trazendo a calma, a tranquilidade, para que possamos estar recebendo todos estes fluidos salutares e assim iniciarmos a nossa conversa da noite de hoje. Que assim seja. Queridos irmãos, o tema desta noite nos fala sobre a terapia do perdão. Jesus já nos ensinava: quando vos aprestardes para orar, antes de orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que estás nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Está em Marcos, capítulo 6, versículos 5 a 8. Então, sempre que formos fazer a nossa oração, vejamos como está o nosso coração, como estão os nossos pensamentos. E quem de nós, irmãos, em algum momento das nossas vidas, não teve ou ainda tem desafetos? Quantas vezes uma palavra mal interpretada pode causar tantos danos nos relacionamentos? Certamente isso já aconteceu com todos nós. Passamos por algumas situações delicadas. Hoje nós vamos conversar sobre a mágoa. E ela é proveniente de uma das chagas da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo. A mágoa, ela é o orgulho ferido. Má água. O que é uma má água? Uma água parada quando fica. Ela estraga, ela apodrece. E assim é a má água em nossas mentes. Tudo aquilo que a gente fica com aquilo na nossa mente e nós não nos libertamos, adoece. Então, nós precisamos ter esse cuidado para que a nossa mente não vire um pântano, um lodo. A mágoa, ela é uma das emoções negativas e é um dos sentimentos que é frequente entre as pessoas. A manifestação da mágoa é uma relação que ocorre quando uma pessoa se sente ofendida, ou tem uma decepção, ou acha que recebeu uma estupidez ou uma grosseria de alguém. E nós não toleramos. E Jesus já nos advertia, né? A caridade é ser tolerante. Mas nós ainda estamos nesta caminhada de aprendizado. Ainda somos seres imperfeitos na busca desta caminhada da evolução. E, segundo o livro Superando os Desafios Afetivos, da Iracy Campos Noronha, que é uma palestrante e escritora espírita do Rio de Janeiro, ela nos diz que a mágoa pode ser classificada em 3 estágios: a mágoa moderada, a severa e a obsessiva. E é o que nós vamos ver hoje. O que é a mágoa moderada? É quando a gente se sente incomodado por coisas fúteis, bobas, mas que dá aquela divergência, aquele mal-estarzinho em nós.
Por exemplo, eu dei um presente com todo carinho para uma pessoa e a pessoa nem muito obrigado me disse. Passei pela rua, vi o fulano, olhei para ele, cumprimentei e ele não me cumprimentou. Então, muitas vezes são situações que a pessoa às vezes nem percebeu, nem viu, mas que nós, dentro do nosso, no nosso íntimo, nós guardamos aquilo. Então, a gente precisa, neste momento, ter calma e muitas vezes a empatia de se colocar no lugar do outro. Mas geralmente a gente não pensa no outro, a gente só pensa em nós, como nós estamos nos sentindo. Existe também a mágoa severa. Severa é uma coisa mais, com o estresse do dia a dia, nós às vezes estamos esgotados, a nossa paciência, e pela própria sobrecarga que nós temos da nossa rotina mental, física, a gente acaba, às vezes, se expressando mal para o outro, respondendo mal para o outro, porque nós não estamos bem conosco mesmos. Então, a gente precisa ter cuidado, nós precisamos ter cuidado. Geralmente, essas pessoas que têm essa mágoa severa, são pessoas que têm pensamentos inflexíveis. São aquelas pessoas que elas são daquele jeito, ninguém vai mudar elas. A opinião dos outros não importa. O que ela acha, o que ela diz é que é o certo para ela. E tem também essas pessoas muito sentimento de inferioridade em relação aos outros. Se acha que elas são menos do que os outros. Eu não pude estudar porque no meu tempo eu tinha que trabalhar. Eu não pude fazer uma faculdade porque na minha época era muito difícil. Então fica se justificando. Eu poderia já estar aposentado se eu tivesse feito aquele concurso que o meu colega fez. Mas eu não estou ainda. E são aqueles sentimentos que vão nos afetando por dias, meses e até anos. Pois aquela pessoa fica valorizando algo negativo e que vai pesando sobre ela. É como se fosse um lixo mental que fica perturbando a mente e vai contaminando aos poucos. E assim começamos a adoecer. Porque as nossas emoções, se nós não soubermos lidar com elas, se nós não tivermos ter a compreensão, o entendimento, se causar sentimentos de raiva, de ciúme, sentimentos de vingança, é sinal que nós não estamos bem. E, de repente, estas emoções vão se transformar em sentimentos que vão fazer com que a doença se instale nos nossos corpos, nos nossos organismos. Então, é comum, na atualidade, nós vermos as pessoas com crises de ansiedade, depressão. Às vezes são pessoas que sofrem, eu tenho uma dor de cabeça, porque fica pensando demais só nos problemas e não busca, não vê a solução e aquilo começa a afetar a sua mente. Tem pessoas que têm dor no estômago, dói o estômago, porque são as emoções mal resolvidas e aquilo começa, tudo que come me faz mal. Mas, na verdade, foi aquilo que nós não ingerimos ainda mentalmente, que ainda está trancado em nós. Então, meus irmãos, as doenças vão chegando. E a doutrina espírita nos convida à reforma íntima, a tentarmos modificar as nossas emoções, os nossos sentimentos, para que a gente saiba lidar com elas e buscar o equilíbrio necessário. Porque quando nós não buscamos este equilíbrio, nós acabamos adoecendo. E surgem aquelas doenças oportunistas. É o que diz no livro dessa escritora, como a fibromialgia, úlceras gástricas, doenças cardíacas,
doenças musculares, respiratórias, tumores. Então, tudo isso reflexo daqueles sentimentos que nós não aprendemos a lidar ainda. Perdoar não quer dizer esquecer, mas é lembrar sem sentir dor. Se nós quebrarmos um vaso, nós até podemos tentar colar ele, mas ele nunca mais vai voltar a ser como ele era. Então, assim somos nós. O que é o perdão e o que é pedir desculpas? Desculpas, muitas vezes, é da boca para fora. Perdão é algo interior. É algo que é libertador para nós. É virarmos a página daquele livro e seguirmos em frente. Não é só ficar atormentado com aquilo que nos aconteceu. Mas tem muitas pessoas que até dizem, eu te desculpo, eu te perdoo, mas na primeira intriga, na primeira briga, a primeira coisa que faz, naquele revide, o que é? É colocar para fora tudo aquilo que já aconteceu e relembrar novamente. Então, meus irmãos, isso não é perdão. O perdão é quando nós viramos realmente aquela página e não voltamos atrás. Isso, se acontecer, foi uma desculpa momentânea, mas não foi perdão. Temos também, como ela cita no livro Iracy Campos Noronha, a mágoa obsessiva. Se essa mágoa que nós já vimos agora já é difícil, a mágoa severa, a obsessiva, ela é bem delicada. Por quê? São aqueles sentimentos robustos de culpa, de não perdoar uma ofensa, uma injúria, uma humilhação, uma traição. E quantas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem: eu morro, mas eu não perdoo o fulano. Não. Pode vir coberto de ouro, não perdoo ele ou ela. É comum, às vezes, nós ouvirmos as pessoas dizerem isto. Então, toda mágoa é o orgulho ferido. São aqueles sentimentos que a gente fica ruminando do passado na nossa cabeça. E aquilo não sai e vira o quê? Um processo obsessivo. É onde os irmãos, espíritos inferiores, se aproveitam da nossa fragilidade e se aproximam de nós, porque a nossa vibração está densa, está baixa. Então, irmãos, olha o cuidado que nós temos que ter com os nossos sentimentos. Nem tudo que vem para nós devemos aceitar. Muitas vezes, né, nós temos que deixar. Aquela pessoa não olhou para mim, não me cumprimentou, ou ela me respondeu mal. Talvez ela não esteja num dia bom, mas não é motivo para nós levarmos aquilo como ofensa para o nosso dia a dia, para considerarmos uma mágoa. Tem pessoas que têm ressentimentos muito grandes, que viram ódio, que têm aquele desejo de vingança, que chegam a ficar matutando ali na sua mente maneiras de revidar. E quando nós não perdoamos, é como se nós ingeríssemos o veneno, mas desejando que o outro morra. Então, quando nos entregamos à queixa, ao pessimismo, ao medo, à inveja, nós abrimos espaço para essas influências inferiores. Olha o cuidado que nós devemos ter. Então, Chico Xavier já nos dizia: só se desilude quem se ilude. Então, irmãos, muitas vezes nós temos, eu me decepcionei com o fulano.
todos nós somos seres imperfeitos ainda. Todos nós estamos no caminho da evolução. Então, não tenho por que nos decepcionarmos, porque nós também falhamos, nós também nos equivocamos. E o sentimento de mágoa é como se ele ficasse lá armazenado, guardado nos porões da nossa alma. E com o tempo, eles podem ficar mais intensos e nos prejudicar. Este sentimento, ele é tão contagiante que é um dos maiores motivos de desagregação familiar, onde as pessoas deixam de se falar muitas vezes, ocorrendo separações de casais, de famílias, é aquele corte das amizades e até mesmo de rompimentos profissionais. Então, perdoar é romper aquelas algemas que nos prendem ao passado. E como nós ainda temos essa dificuldade, e hoje nós vamos ver o que nós podemos fazer para nos libertar. Porque ficar alimentando esse ódio só vai nos envenenar cada vez mais. E a mesma coisa é ficar falando mal do outro. Só vai nos desgastar cada vez mais e demonstrar o nosso ressentimento. Não precisamos disso, porque o mal só vai estar afetando a nós mesmos. Rossandro Klingen, que é um psicólogo, expositor espírita, ele em uma de suas palestras, ele faz um pedido. E eu vou fazer esse pedido agora para vocês que estão aqui no salão, para vocês que estão em casa. Vamos, neste momento, pensar em 3 pessoas que são mais importantes nas nossas vidas. Quem são as 3 pessoas mais importantes para cada um de nós? Vamos pensar neste momento. Pensaram? Pois Rossandro diz que ele tem certeza que esta pessoa vocês não lembraram. Temos certeza que pensaram no familiar próximo, mas a primeira pessoa, vocês pensaram em vocês? Lembraram que a primeira pessoa que a gente deve amar é a nós mesmos? Então, irmãos, lembremos, primeiro, que nós somos a pessoa mais importante das nossas vidas. Então, nós precisamos cuidar de nós, cuidar do nosso corpo físico, do nosso corpo mental, do nosso corpo espiritual. É por isso que nós estamos aqui hoje conversando, para que nós possamos mudar os nossos pensamentos, as nossas vibrações. E a gente precisa ter esse auto-amor. E quando tivermos momentos infelizes nas nossas vidas, situações difíceis, que a gente possa fazer daquele limão azedo, colocar um pouquinho de açúcar e vamos fazer uma limonada. Que a gente possa aproveitar de cada momento a experiência que a vida nos deixa. Jesus, em várias passagens, ele nos trouxe o seu exemplo de perdão. Lá na passagem evangélica, Pedro pergunta a Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? E ele diz: é até 7 vezes? E Jesus diz a ele: Pedro, nós devemos perdoar não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. E não é para pegar a tabuada e fazer lá, né? 70 vezes 7, 490 vezes só. Não. Nós devemos perdoar sempre. É isso que Jesus nos ensina. E por isso que na oração do Pai Nosso,
tem aquela parte também que nos dita: Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, na própria oração que Jesus nos deixou, que Jesus nos ensinou, ele já nos ensinava a perdoar. E Deus, esse Pai bondoso, misericordioso, ele está sempre perdoando as nossas falhas e nos dando novas oportunidades. Por que nós não vamos dar aos nossos irmãos? Então, precisamos nos libertar destes sentimentos de mágoa. E o que a doutrina espírita nos ensina como terapia, como profilaxia para nos auxiliar neste tratamento? Então, primeira coisa, irmãos, assistir palestras é importante. Cada palestra é um ensinamento, são lições que o Evangelho nos traz para que possamos ser homens de bem, para caminharmos nos passos de Jesus. Segundo, atendimento fraterno pelo diálogo. Temos nas nossas casas espíritas esse sigiloso, pois muitas vezes a pessoa não tem quem a escute. E no centro espírita nós temos aquela pessoa preparada para estar ali nos ouvindo as nossas angústias. Passes. Os passes são muito importantes também, porque é uma transfusão de energias psíquicas e que vão nos auxiliar neste refazimento do nosso corpo físico e espiritual. Água fluidificada. Enquanto nós estamos aqui, as nossas águas estão sendo fluidificadas. A espiritualidade está colocando sobre ela os fluidos salutares que cada um de nós necessita para a cura dos nossos males. Então, vamos tomar as nossas águas fluídas e não deixá-la terminar. A garrafinha está terminando, vamos acrescentar mais. Vamos sempre acrescentando mais água. A meditação é tirar alguns minutos do nosso dia para nossa interiorização. É parar 5 minutos que seja, para a gente relaxar a nossa mente, o nosso corpo. É aquele momento, de repente, de ouvir uma música tranquila, calma, que vai nos transmitir essa paz de espírito. Ler bons livros, assistir boas lives, filmes, vão criar ao redor de nós um ambiente favorável para a aproximação da espiritualidade superior, que vela, que torce por cada um de nós. E fazer como Santo Agostinho nos ensinava. Ao final de cada noite, refletirmos como foi o nosso dia. Se fizemos algo contra alguém, que possamos repensar como podemos nos desculpar para que aquela situação não fique mal entendida. É o momento da nossa reforma íntima. É nós olharmos para dentro de nós, reconhecermos que somos seres imperfeitos, que cometemos erros e buscar nos melhorar enquanto estamos a caminho com os nossos adversários, que achamos, mas somos todos irmãos. E se aquela pessoa já desencarnou, aquela pessoa não está mais aqui, mas antes de partir houve um mal-entendido entre nós, como é que nós podemos solucionar isso? Através da prece, irmãos. Pedir o perdão desta pessoa, pedir o entendimento, e certamente ela vai estar recebendo. E algo muito importante também, a oração. A oração é que nos liga com Deus. Então, é fazer aquela oração sincera de coração, pedindo o perdão
daqueles que nos ofenderam, se nós às vezes temos inimigos de vidas passadas que ainda nos perseguem, e se nós estamos nessa vida agora tentando ser homens de bem, que nós possamos dizer que nós estamos tentando nos melhorar, para que eles possam entender, para que possam nos perdoar, assim como nós perdoamos também os nossos ofensores. E se for necessário, irmãos, que possamos pedir o auxílio de um profissional. Quando toda essa terapia ainda não estivermos bem, busquemos o auxílio de um profissional da saúde, um psicólogo, um psiquiatra, para que possamos ter a saúde mental. Isso é muito importante. E assim que possamos hoje sermos melhores do que fomos ontem, para que amanhã possamos ser melhores do que hoje. Que possamos seguir nos passos do nosso Mestre Jesus, Ele que é o nosso guia, nosso mestre, nosso modelo. E quando tivermos dificuldades, vamos lembrar, se Jesus estivesse no meu lugar, como ele agiria? E assim, vamos buscando o melhor caminho para as nossas vidas. O perdão é a cura do nosso coração. Que possamos nos libertar, irmãos. Que possamos elevar as nossas preces a Deus sem ter nada contra ninguém e sem que ninguém tenha nada contra nós. Para que possamos à noite deitar e a nossa mente possa estar tranquila, que os nossos pensamentos possam estar em equilíbrio. Então, esta é a terapia do perdão, onde nós vamos estar bem conosco mesmos. Então, agradecemos e que neste momento a espiritualidade amiga que se encontra conosco possa estar neste momento nos abençoando, nos fortalecendo, nos dando esperança de dias melhores e para que possamos nós fazer o nosso melhor a cada dia. Que o Pai de luz nos proteja, nos ilumine a nós, aos nossos familiares e ao todo o nosso planeta que precisa tanto neste momento. Assim, em teu nome, Pai, é que pedimos a tua proteção e a permissão para encerrarmos o trabalho desta noite. Que assim seja.